Olá, tudo bem? Nós estamos aqui com a Juliana. Ela estava me contando um pouquinho do testemunho dela e me chamou muita atenção, porque isso é o que acontece com muitos jovens na área acadêmica, quando eles começam a ir para a faculdade, para a universidade, que surge o conflito de pensamento, que era o que você estava me comentando, né, Juliana? Isso mesmo, pastor. Eu cheguei na igreja, eu tinha 10 anos de idade, eu me tornei obreira muito cedo, peguei firme, né? Recebi o Espírito Santo, fui fazer a obra e eu estava sempre ali envolvida, né, de alguma maneira com a obra de Deus, né, com a palavra, permanecer firme esse tempo todo, né? E isso foi uma base para mim, né? A maneira como eu encaro as coisas, a maneira como eu resolvo os problemas, a maneira como eu faço escolhas, é sempre pautada na fé, pautada na palavra, né? E eu carreguei isso comigo sempre, né? E no período que eu terminei o ensino médio e fui escolher o curso superior, eu fui pensando assim em matérias, né? Coisas que me agradavam, que eu achava bacana estudar, me despertava essa curiosidade. E aí eu fiz a primeira faculdade, que foi psicologia. Gostei muito do curso, é um curso interessante, leva a gente a pensar, leva a gente a compreender muito a maneira como as pessoas pensam, né? Situações também assim de sofrimento mesmo, a gente começa a ter mais empatia pelas pessoas. Então foi um conhecimento que me agregou muito. E aí, assim que eu terminei psicologia, eu já tinha algum contato também com a sociologia. Na psicologia a gente estuda algumas matérias, né? Porque a psicologia, ela estuda o ser humano, o indivíduo, né? A maneira como ele se desenvolve, como ele pensa, como ele raciocina. E a sociologia, ela vai pensar no social, né? Nessa interação mais ampla, né? Das pessoas em sociedade, como elas se comportam, como que funciona a política, os movimentos sociais. E eram temas que eu achava muito interessante. E aí eu fui fazer a faculdade porque despertou esse interesse em mim, né? E eu gostei muito de ter feito os dois cursos no sentido do conhecimento que eu adquiri. Eu acho que foram coisas que fizeram que eu abrisse minha mente para realmente pensar a realidade de uma maneira melhor, mais ampla, né? Mais estruturada. E você estava comentando comigo, Juliana, como era um pouco da vida dos jovens na área acadêmica. Como era que era lá dentro? Pois é, pastor. No ambiente universitário, a gente tem duas possibilidades, né? A gente tem a possibilidade de estudar realmente, então a gente vai pegar os livros, a gente vai assistir às aulas, a gente vai procurar aprender o máximo possível para aplicar aquilo numa profissão, né? Depois que a gente adquirir o diploma. Mas a gente também tem a opção de enrolar. E tem várias possibilidades, né, de enrolação no ambiente acadêmico. A primeira possibilidade é realmente a farra, né? Assim, as amizades, essas situações sociais assim, que existem na faculdade. Como eu já era da fé, já era obreira, não existia para mim assim, nenhum tipo de interesse mesmo de viver o mundo, eu estava ali para estudar, isso nunca foi uma tentação para mim. Mas aí teve uma outra questão que eu diria que despertou em mim um certo conflito, que era esse ambiente mais crítico e de debate em relação a ideologias. Então, dentro da sala de aula, né, eu tinha professores que eram muito bons, que eles estavam ali repassando um conhecimento, né, de uma maneira muito técnica e tal, mas eu tinha também vários colegas que eles acreditavam com todas as forças em determinadas ideologias. E isso sempre despertava dentro da sala e fora da sala de aula uma série de debates, né? Uma série de debates que eu olhava e eu falava assim, caramba, será que isso não faz sentido? Será que realmente, será que a gente não é intolerante às vezes de pensar, né, que as pessoas elas têm que agir de uma determinada maneira? Eu comecei a relativizar um pouco alguns pensamentos que eu tinha sido ensinada há bastante tempo, né? Aquilo ali foi uma semente que dentro da minha mente foi criando assim, uns certos questionamentos. Entendo assim que você, por ter entrado
na igreja, ter chegado à igreja nova, você começou a ver o lado da fé, o que os pastores, os bispos orientam, seguir a Jesus, você obedecer. Mas quando você chegou ali na faculdade, na universidade, você começou a conflitar por causa desses debates. Então você chegava na igreja e via de uma forma. Quando ia para a faculdade, eles comentavam de uma forma totalmente diferente. Então, dentro de você, começou esse conflito, foi isso? Pastor, porque alguns argumentos, eles são baseados na lógica, né? Eu entendo que se fosse uma mentira, né, muito óbvia, ninguém ia querer parar para ouvir, né? Mas quando, por exemplo, na faculdade, a gente começa a ouvir algumas coisas do tipo, olha, a gente, na verdade, busca direitos iguais para homens e mulheres. A gente entende que homens e mulheres não tem que ser desiguais, né? Não tem que existir uma hierarquia, um não é melhor que o outro. Aí eu pensava, é verdade, um não é melhor que o outro. O problema é todo o desdobramento que vem depois disso, porque algumas coisas elas vão tomando uma proporção de uma desconstrução de tudo que a gente acredita. Então, por exemplo, só para pegar esse exemplo do pensamento mais feminista, né? Começa com esse fato de, por exemplo, as mulheres elas têm, tanto quanto os homens, capacidade de ir lá, estudar, trabalhar, ser independente, até aí tudo bem. E aí começam a falar várias coisas do tipo, as mulheres elas têm que ser livres. Na verdade, elas não precisam de homem. Elas não precisam de homem, elas precisam ser livres, ser independentes. Na verdade, o homem, ele é um adversário. Ele precisa se colocar no lugar dele. Você, mulher, você não pode aceitar determinadas coisas que os homens falam e tal, e o discurso vai embora. Quer dizer, vinha com uma coisa inocente, entre aspas, uma coisa que não tinha nenhum problema, e logo ali por trás eles já falavam realmente o que eles pensavam. Quando eles tentavam, conseguiam entrar na mente do jovem, eles já mostravam realmente outras ideias, que igual você falou, a ideia do feminismo, mas também aí nós temos a ideia da ideologia de gêneros, enfim, uma série de ideias que eles colocam. Eu lembro que começou lá atrás com aquela ideia de que o mundo foi criado, surgiu de uma explosão, não de um criador. Então vem uma ideia superficial por cima e logo depois vinha com todo o resto por baixo. Era assim. Pastor, e sempre com um discurso que é interessante porque é muito intelectual. Então, chama atenção. Muitas vezes eu me sentia aquela pessoa ignorante, né? Ouvindo alguém que tinha estudado muito, que tinha, né, uma série de diplomas e tinha muita qualificação, e ela estava me falando alguma coisa que eu tinha que parar e prestar atenção e dar ouvidos. E aí, o que acontecia, né, no meu caso especificamente? Eu percebia, né, algumas coisas que não eram aquilo que vinha da fé, que vinha do altar, a maneira como eu tinha sido ensinada a vida inteira, né? Mas eu falava assim, bom, aqui eles pensam de um jeito, né? E lá na igreja, lá no ambiente da fé, eles pensam de outro. E eu vou ficar na minha. Eu não vou discordar nem aqui nem ali, eu não vou me posicionar, eu vou ficar o tempo todo na minha. E aí a grande questão é que tudo envolve valores, né, pastor? Então, assim, valores no sentido de aquilo que a gente acredita. Qual é o meu valor? Meu valor é a fé, meu valor é a Bíblia. E aí, em algumas decisões da vida, como é o caso da decisão em quem votar, eu tenho que me perguntar, isso aqui contraria ou não contraria os meus valores? E aí eu me via diante de uma situação que eu pensava assim, bom, eu tenho os meus valores, baseados na palavra de Deus. Mas eu estou num ambiente que as pessoas elas estão falando muito de outros valores. O que eu vou fazer? O voto é secreto, ainda bem que o voto é secreto. Eu vou lá e eu voto de acordo com os meus valores, mas eu vou ficar quietinha, porque eu não quero briga com esse pessoal. Eu não quero discordar deles, eu acho que se eu entrar num debate com eles eu vou acabar perdendo. E eu ficava com aquela insegurança em relação àquelas outras coisas. Porque, na verdade, é como se houvesse já uma pontinha em mim de crença naquilo, né? Eu começava a olhar aqueles valores como, eles estão certos de alguma maneira.
realmente a gente não pode pensar dessa maneira. E aí eu me via abrindo a guarda, né, para uma série de valores que não tinham nada a ver com a fé. E você me comentou que teve um ponto que marcou. Teve um dia ali que, vamos dizer assim, que você sentou com Deus, ou melhor, Deus sentou com você e através de um vídeo, de uma imagem, te falou realmente qual era a tua condição. Que momento foi esse? Pois é, pastor. Eu peguei todo o início, né, da participação dos cooperadores na política, né, os cooperadores da igreja, pessoas que a gente viu a necessidade de começar a participarem da política para justamente defender os nossos valores. E eu lembro que eu encarava com bastante resistência. E aí eu olhava e falava, gente, será que é isso mesmo, esse caminho? Será que a gente tem que ir para esse debate? Não tem como eu ficar quietinha aqui na minha, né? E aí teve uma reunião especificamente em que foi falado sobre o Espírito Santo, foi falado sobre a necessidade da gente se renovar, era uma época de jejum de Daniel, e falava uma série de coisas, né, que a gente tinha que se avaliar. E aí eu lembro que tinha um item que falava sobre a maneira como você encara esse assunto, a política. E eu olhava e falava, eu me lembro que caiu a ficha naquele momento. Eu olhei e falei assim, gente, isso aqui é profundamente espiritual. Isso aqui é uma rebeldia, né? Eu estou discordando, eu estou resistindo, eu não estou abraçando algo que eu estou dizendo que eu acredito, mas no fundo eu estou discordando. Então eu olhei para aquilo e falei, não, eu preciso mudar, eu preciso entender. E aí eu cheguei para Deus e eu falei, meu Deus, o que eu estudei eu não posso arrancar da minha cabeça, mas eu peço que o Senhor me ajude a compreender isso tudo que, né, de informação que eu tive acesso, a oportunidade também que eu tive de estudar e me faz entender esse contexto todo, porque eu quero te obedecer não da boca para fora. Eu quero, de fato, abraçar a palavra de Deus e eu quero ir com tudo, em tudo que o Senhor der a direção para fazer. E se ir para a política, né, entender sobre política, falar sobre política é uma direção do altar, então amém. Eu tenho que entender sobre política e falar sobre política. E ali eu vejo que Deus foi trabalhando já dentro de mim uma série de mudanças de mentalidade, né? A primeira mudança foi abrir os olhos para todos os erros, né, as falhas no discurso, né, daquelas pessoas que eu via na universidade. Então eu via, por exemplo, que existia uma distorção imensa daquilo que está escrito nos livros, naquilo que foi. Às vezes os autores, eles falam, por exemplo, de desigualdades sociais, mas eles não falam necessariamente, né, de, por exemplo, destruir classes sociais, eles não falam necessariamente de destruir uma série de coisas. Então, as pessoas pegam esses conceitos, essas teorias, e elas usam de uma maneira muito distorcida. Hoje eu vejo, pastor, assim, que a maioria dos movimentos, a maioria das mulheres, dos jovens, das pessoas que se declaram homossexuais, que se declaram uma série de coisas na vida, elas são usadas por esses movimentos que o único objetivo é chegar ao poder. Então, quando eu comecei a entender isso, eu olhei assim, eu olhava com um olhar de misericórdia para essas pessoas que queriam debater, queriam tentar me convencer. Eu não abria mão dos meus valores e eu comecei a dar bom testemunho. E eu lembro que teve uma situação específica na sala de aula que foi muito interessante. Eu estava tendo um debate, né, a respeito disso, e aí uma pessoa começou a falar mal dos evangélicos no meio da sala de aula, numa aula de sociologia. E aí eu lembro que o professor falou assim, olha, eu não sei do que vocês estão falando, porque eu tenho aluna evangélica aqui dentro dessa sala e o que eu percebo como professor é que ela é a pessoa que mais lê e que vai bem nas provas e ela está indo muito bem e vocês só estão debatendo, vocês só estão discutindo. Então ali eu vi que o problema nem é o ambiente universitário, é a maneira como dentro do ambiente universitário as pessoas podem se perder na medida em que elas não são firmes em relação aos valores delas. Elas não ficam ali falando, olha, o que eu creio é isso e eu não abro mão disso. E o que fez você mudar o pensamento? Eu creio que foi estreitar a comunhão com Deus mesmo, olhar com um olhar mais espiritual para esse assunto, né?
e começar a tomar para mim a causa do Evangelho. Eu entender, né, que aonde eu for, pode ser sendo psicóloga, sendo socióloga, sendo servidora pública, como eu sou hoje, ou aonde eu estiver, antes de tudo, médico, dentista, bombeiro. Aonde eu estiver, antes de tudo, eu sou uma pessoa de Deus e eu sou uma defensora do Evangelho, daquilo que está escrito na Bíblia, e ponto. Então eu posso até ir para a faculdade, eu posso fazer uma pós-graduação, eu posso entender mais sobre aquilo, mas se eu tiver dentro de mim um compromisso mesmo, que eu não abro mão daquilo que eu creio, tá tudo certo. E eu vou acabar ganhando essas pessoas. Eu vou acabar mostrando para elas que aquilo que está na Bíblia não gera preconceito, não gera desigualdade, não gera nenhum tipo de situação social que eles estão dizendo que vão combater contra o povo de Deus. Então... E eu lembro que você falou um momento que antes você pensava assim, fé e religião não se mistura. Quando foi que mudou isso? Mudou, pastor, quando eu comecei a perceber que eu estava errada e que eu estava sendo omissa, eu estava sendo negligente, né? Porque, por exemplo, os meus colegas de faculdade, né, que insistentemente ficavam ali falando sobre política, né, e tentando realmente colocar os representantes deles no poder, eu não estava fazendo nada. Aí eu olhava e falava assim, não, porque vai chegar um momento, né, qual que é o projeto, né, de qualquer grupo, né, que quer fazer com que os seus valores prevaleçam, né? Eles querem tomar conta das instituições, então eles vão tentar tomar conta dos meios de comunicação, vão tentar tomar conta da cultura, né, dos shows, do teatro, como já acontece hoje, vão tentar tomar conta das escolas, e vão tentar tomar conta das igrejas. Então, hoje, o que eu vejo é um grande desafio da gente falar para o povo de Deus, seja firme na sua fé, sabe? Defenda a sua fé. Porque daqui a pouco você vai estar dentro da igreja, só que questionando a sua fé. Então, qual é o valor disso? Qual é o valor dessa hipocrisia? É você se posicionar em relação aos seus pensamentos de servir a Deus e com temor obedecer. O segredo é esse. Sim, senhor. Obedecer a palavra de Deus, obedecer o que diz as Sagradas Escrituras. Tá certo, então? Então, você que está fazendo uma faculdade, uma graduação, você que está pensando em ir, pensa bem. O erro não é você ir. O erro é quando você chegar lá, qual vai ser o seu pensamento. Então, pensa nisso, guarda isso dentro de você, tudo que você ouviu, que você atentou e, claro, coloca o teu coração, a sua fé no altar. Bom?